Olá pessoal, eu sou o Roger Brown e eu vim apresentar aqui a resolução do exercício de separação sólido-gás. É um trabalho para a cadeira de operações unitárias com o professor Edson Cordeiro. Esse exercício eu resolvi junto com minha colega Mayla Cardoso e a gente vai fazer uma breve apresentação aqui da resolução dele e discutir os resultados. Primeiro, tem uma breve introdução teórica, falando um pouco sobre o que são essas câmeras gravitacionais, ou também chamadas de câmeras de poeira. As câmeras gravitacionais, elas são sedimentadores, cujo objetivo é retirar poeiras de correntes gasosas. A utilização desse sistema ocorre principalmente em indústrias que possuem gases muito sujos em termos de material particulado, né? O que no caso seria a poeira, né? Dito no nome. Esse gás que escoa por esse sistema, por essa câmara, ele escoa horizontalmente no interior dela e em baixa velocidade, cerca de 1 a 2 metros por segundo. A câmara de sedimentação ela é um método baseado na sedimentação livre, considerando o próprio peso e a velocidade terminal das partículas. Estas câmeras apresentam área transversal suficientemente grande, da qual os gases passam com essa baixa velocidade que eu já mencionei, dando tempo suficiente para que as partículas possam sedimentar no fundo da câmara. Então, trata-se de uma separação baseada na diferença entre o tempo de uma partícula que ela permanece em uma determinada corrente gasosa e o seu tempo de queda vertical em uma determinada coluna de separação. Esse tempo de permanência refere-se ao tempo necessário para que a partícula atravesse um determinado compartimento de separação. Então, só para dar uma ideia geral, aqui está ilustrado alguns exemplos que a gente vai trazer em outros slides também, até porque o problema pede isso. Mas aqui basicamente está ilustrado o que eu acabei de comentar sobre as câmeras de poeira. Aqui que o gás passa numa velocidade horizontal, né? Aqui são as dimensões dela, L que é a largura, a altura que é H, e esse L1 e L2 são os compartimentos que vão ser separados as diferentes partículas. Então, dando uma visão agora um pouco mais sobre os aspectos, né, que a gente pode determinar dessas câmeras. A alimentação da mistura gás-partículas é feita primeiro, o estágio é à medida que a mistura avança em direção à saída do equipamento. As partículas maiores ou de maior massa específica, que está circulado aqui, que estão mostradas aqui, elas depositam-se na base de cada câmara, que as com maior densidade vão se depositar primeiro e as partículas com menor densidade vão se depositar por último. Por isso que ocorre a separação conforme a granulometria. Dessa forma, o tempo de queda de cada partícula está diretamente relacionado com a velocidade terminal da partícula, que é isso que vai definir também a separação de cada uma, que é a velocidade terminal. Então a gente tem o tempo de queda de cada partícula e o tempo de permanência. O tempo de queda está relacionado com a altura e com a velocidade terminal de cada partícula. E o tempo de permanência está relacionado com o comprimento, né, da câmara e com a velocidade superficial do fluido, né, do gás que está arrastando essa partícula. Então, dessa forma, com o tempo de queda e o tempo de permanência, a gente pode ter dois cenários. Quando o tempo de permanência é maior que o tempo de queda, a partícula vai ficar retida na câmara de poeira. Já quando o tempo de queda é maior que o tempo de permanência, que está ilustrado aqui, a partícula será arrastada pelo gás mais tempo que a outra partícula, até a próxima câmara, no caso até o próximo L, né, digamos assim. Então isso que vai ocorrer a separação, nessa diferença de tempos aí, que está tudo associado a essas
variáveis aqui que eu comentei antes. E quando o tempo de permanência então é maior que o tempo de queda, a velocidade de arraste menor que a velocidade terminal da partícula, a partícula ficará retida. Então dando essa breve introdução, a gente vem de fato ao problema. Aqui é o enunciado do problema, eu vou ler ele para vocês e depois a gente vai organizar melhor todos esses dados que ele nos dá. Então, um separador de poeiras opera com 4 compartimentos, como mostra o esquema abaixo. Determinar o comprimento das seções da câmera sabendo que a faixa granulométrica das partículas retidas em cada compartimento desejada é dada pela tabela abaixo. O gás, ar a 20 graus e 1 atm, está disponível na vazão de 70 metros cúbicos por minuto. A densidade das partículas é de 4,5 gramas por centímetro cúbico e a esfericidade 0,75. Considerar que o regime de Stokes não é válido para o caso e avaliar para qual das câmeras o regime de Stokes seria válido. Então, o que acontece? Ele dá uma determinada câmara de poeira e ele quer saber qual é o comprimento L1, L2, L3, L4 de cada segmento aqui da câmera, para separar em cada segmento essas partículas com esse determinado diâmetro aqui que ele dá nessa tabela. Então é isso que ele quer saber apenas o L1, o L2, o L3 e o L4. Claro que daí uma informação importante é que o regime de Stokes não é válido, isso vai afetar diretamente nossos cálculos e as fórmulas que vão ser usadas. E também ele pede para avaliar o resultado final e dizer qual câmera poderia ser considerado num regime de Stokes. Então, só organizando os dados que o problema nos dá, ele dá a vazão do fluido, que não está no sistema internacional, então transferindo para o sistema internacional de metros cúbicos por segundo, a gente tem 1,167 metros cúbicos por segundo. Ele dá a densidade da partícula, que é 4,5 gramas por centímetro cúbico, e transformando para o sistema internacional também em quilos por metro cúbico, dá 4.500. A esfericidade, a partícula não é uma esfera perfeita, então ele já dá a esfericidade de 0,75. E ele dá também os diâmetros a granulometria das 4 partículas que ele quer separar. As propriedades do ar, baseado no que ele dá de 20 graus e 1 atm, a gente consegue, a partir da literatura, pegar a densidade do fluido, já que todos os dados expressos no sistema internacional. Então a gente tem a densidade do fluido, a velocidade superficial aqui, a constante da gravidade, né, aceleração da gravidade, e a viscosidade cinemática aqui do fluido, que é a partir da velocidade superficial vezes a densidade, a gente tem a viscosidade dinâmica. E as dimensões da câmera também que ele dá no problema, que é B, que é a largura de 1,5 metros, e a altura também, que é de 1 metro. Então o que ele pede dos 4 compartimentos é o tamanho da largura aqui de L, que são 4. Um dado muito importante também é que não respeita o regime de Stokes, só lembrando aqui embaixo, então isso a gente não vai poder usar as formas de Stokes, que eu vou fazer um breve resumo sobre o que é o regime laminar de Stokes e a contribuição de Stokes para o estudo da dinâmica de fluidos. Então, Stokes foi um matemático, físico irlandês que se distinguiu pelas suas contribuições na dinâmica de fluidos. Seu trabalho sobre o movimento dos pêndulos em fluidos levou a um papel fundamental na hidrodinâmica em 1851, quando publicou a sua lei da viscosidade, conhecida como a lei de Stokes, né, que a gente vai falar aqui.
Então, a lei de Stokes ela relaciona o tamanho de uma esfera e a velocidade de queda dela. O que Stokes fez? Stokes fez uma análise sobre as forças que atuam sobre uma esfera que está caindo, né, em um fluido, líquido ou gás. E essas três forças, a força gravitacional descendente, FG, que eu chamei aqui de FG, que está apontando para baixo, a força de empuxo, que a esfera sofre, que está apontando para cima, e a força de arraste, o sentido para cima também, que atua sobre a esfera. Ele relacionou essas três propriedades físicas e ele determinou uma lei que é válida para esferas pequenas, lisas e rígidas. Esses são os pontos que valem o regime laminar de Stokes, né? Para fluidos newtonianos incompressíveis, para um escoamento lento, para uma partícula caindo sem efeito de parede ou interferência de outras esferas, uma velocidade constante e um Reynolds muito baixo. Um Reynolds menor que 1, isso muda de autor para autor, mas aqui a gente vai considerar para um Reynolds menor que 1. Então o que ele fez? Ele fez esse estudo e para essa série de tópicos aqui, a lei dele é válida e tu pode calcular a velocidade final de uma partícula por essa expressão que está aqui embaixo. Então seria esse problema seria muito facilmente resolvido se o regime laminar de Stokes fosse válido, porque a gente poderia calcular o Reynolds e a velocidade final. A gente podia calcular a velocidade final dessa partícula com essa fórmula, que todos os dados a gente tem, é dado no problema. Com essa velocidade a gente podia calcular Reynolds e com esses dados a gente poderia calcular os comprimentos da câmera. Mas o que acontece? O que é pedido no problema são os comprimentos L1, L2, L3 L4. E como a gente não pode usar esse método de Stokes para começar os cálculos, a gente tem a seguinte relação para a velocidade terminal em relação às propriedades da câmera em si. Então a gente tem aquele tempo de queda e o tempo de permanência. Quando a gente relaciona um com o outro, a gente pode substituir aqui a velocidade superficial do fluido pela vazão dividido pela área. Se a gente pegar essa expressão e substituir aqui nessa relação de h sobre velocidade terminal igual a L sobre velocidade superficial, a gente vai ter essa seguinte relação aqui, intermediária. E se a gente rearranjar e isolar a velocidade terminal, a gente tem essa relação aqui, onde a velocidade terminal é igual a vazão dividido pelo comprimento da câmera dividido pela largura dela. Essa relação aqui ela vai ser muito importante, já que a gente está interessado em achar os valores para L1, L2, L3 e L4, certo? Então o que acontece? Vazão a gente tem, o valor de B também é dado no problema. L é o que a gente quer descobrir e velocidade terminal a gente não tem. Então, para chegar no valor de L, a gente vai ter que achar a velocidade terminal de cada partícula, cada granulometria das partículas. Então, para isso, a gente precisa do número de Reynolds. Então, o que acontece? O número de Reynolds está aqui do lado, em cinza. Esse aqui seria o número, né, a definição do número de Reynolds. Mas a gente não consegue usar essa fórmula porque Reynolds está dependendo da velocidade terminal, que a gente não tem. E como a gente não pode assumir um regime laminar de Stokes, a gente calcula Reynolds através das equações de Massarani. Então, Massarani escreveu uma série de equações que relaciona outras variáveis para tu conseguir achar o Reynolds quando tu não tem as variáveis completas para
achar Reynolds através dessa forma aqui que está em cinza. Então, o jeito mais adequado é usar essa equação que relaciona Reynolds com o coeficiente de atrito que depende da granulometria da partícula, que é o que é dado no problema. Então, o que a gente vai fazer? Essa é a expressão para Reynolds. K1 a gente pode obter por essa forma aqui, que é em função da esfericidade da partícula, que é dada também no problema. Então, a gente possui aqui K1 através dessa expressão, um valor de 0,895, e K2, que também é em função da esfericidade da partícula, né, que é dada no problema, a gente pode obter K2 no valor de 1,050. E outra variável aqui da equação é CD Reynolds ao quadrado, que é em função de todas as variáveis que a gente já possui do problema, que são as densidades do fluido, a densidade da partícula, a gravidade, o diâmetro da partícula e a viscosidade. Então a gente vai calcular, esse K1 e K2 são fixos, a gente vai calcular esse CD Reynolds ao quadrado para cada diâmetro de partícula e vamos ter 4 Reynolds. Então, começando para o diâmetro da partícula 1, que é 9,10 vezes 10 na menos 5 metros. Calculando o CD Reynolds ao quadrado, a gente chega no número de 1,328 vezes 10 na 2. Isso para a partícula 1. É a partícula com o primeiro diâmetro, 9,10 vezes 10 na menos 5. Calculando esse número, a gente pode jogar lá na equação de Reynolds, de Massarani. Como a gente já tem K1, K2 e CD Reynolds ao quadrado, é só substituir na fórmula e a gente acha um Reynolds de 3,551. Aqui a gente já vê que, como a gente ia considerar para um regime de Stokes menor que 1, né, que a gente já vê que deu um número superior que 1, a gente já vê que não respeita mesmo a lei de Stokes. Mas isso a gente vai ver mais para frente quando todos os resultados estiverem juntos. Então, para cada tamanho de partícula, haverá um número de Reynolds, que é isso que a gente vai calcular para cada diâmetro de partícula. Então, com o valor de Reynolds, pode-se usar o valor na forma da sua definição, que era aquela mostrada em cinza anteriormente, para calcular a velocidade terminal. Então tá aqui, essa é a fórmula de Reynolds, eu só isolei a velocidade terminal, deixei em função de Reynolds e das outras propriedades aqui. Então, calculando por essa fórmula, a partir daquele Reynolds que a gente obteve para a primeira granulometria da partícula, o primeiro diâmetro dado, é de 0,683 metros por segundo. Então, isso aqui é a velocidade terminal do diâmetro da primeira partícula, do diâmetro de 9,10 vezes 10 na menos 5. Essa partícula tem uma velocidade terminal de 0,683 metros por segundo. Então agora é muito fácil, né? A partir desse dado aqui, a gente volta para aquela nossa primeira relação lá do começo dos cálculos e consegue achar o L1. Isolando o L, né? A gente consegue que a vazão do fluido dividido pela velocidade terminal da partícula vezes o B, que é a largura, a gente tem o valor de L1, que para essa partícula seria de 1,14 metros. Então, de posto esse resultado, né, a gente já consegue ter o primeiro valor, e a partir de agora é só repetir esses mesmos passos do cálculo para os outros diâmetros de partícula. Então, para se obter os demais valores de L, o procedimento se repete inteiro, em que apenas o diâmetro da partícula é trocado. Então, a partir do diâmetro da partícula novo, terá um novo Reynolds. A partir do novo Reynolds, calculará uma nova velocidade terminal. E a partir dessa velocidade terminal, será calculado um novo valor de L, através dessa fórmula aqui.
Então eu não vou repetir todos os cálculos, porque senão vai ficar meio maçante, né? São etapas bem definidas, não é nada que consiga confundir muito em geral as pessoas. Então, repetindo os cálculos, eu plotei aqui distribuí nessa tabela aqui os resultados achados nos cálculos. Então, para o primeiro diâmetro de partícula, CD Reynolds ao quadrado, a gente tem um valor dessa grandeza, 1,32710 na 2. O Reynolds, que a gente já tinha visto, né, esse cálculo que a gente fez anteriormente, de 3,551. Uma velocidade terminal da partícula de 6,83 vezes 10 a menos 1 metros por segundo, né? E o primeiro comprimento da câmera do L1, vai ser 1,14 metros. Então, para o diâmetro de partícula 5,96 vezes 10 a menos 5, a partícula menor, né? Reynolds, olha só, já deu bem menor, deu 1,172. E a velocidade também já deu bem menor. A velocidade terminal dessa partícula é 3,44 vezes 10 na menos 1. Isso deu um valor de comprimento da câmera de 2,26 metros. Então, o L2, que seria essa câmera aqui, né? Essa câmera aqui teria 1,14 metros. Essa aqui teria 2,26 metros. Para separar essa granulometria aqui, de 5,96 vezes 10 a menos 5. Então, para a terceira granulometria, 4,79 vezes 10 na menos 5, Reynolds deu abaixo de 1, olha aqui, 0,641. A velocidade terminal da partícula também caiu, 2,34 vezes 10 na menos 1, e o que deu um resultado para essa terceira câmera aqui de um comprimento de 3,32 metros. E a última granulometria de 4,13 vezes 10 na menos 5 metros. Reynolds deu menor ainda, do 0,422. A velocidade terminal dessa partícula é de 1,79 vezes 10 na menos 1. E o que resultou no valor dessa última câmera, que é maior, né? Vai aumentando esses valores, de 4,35 metros. Ou seja, então o que a gente viu aqui, que o diâmetro da partícula foi diminuindo. Claro que isso afeta diretamente o tempo de queda e o tempo de permanência da partícula na câmera. Então a partícula com um diâmetro maior foi retida na primeira câmera e assim sucessivamente, né? O diâmetro foi diminuindo e as partículas tiveram suas velocidades terminais alteradas e foram sendo distribuídas conforme sua granulometria nas diferentes câmeras. Por isso que esse valor também é alterado. Como o tempo de permanência e o tempo de queda muda entre elas, a largura da câmera também precisa alterar para abranger e capturar todas elas, né? Elas serem sedimentadas nos lugares corretos. Então, voltando ao enunciado, né, que diz para avaliar em qual câmera poderia ser utilizado o regime de Stokes, a gente vê que através do Reynolds, né, que o 0,641 da partícula 3 e o 0,422 da partícula 4 tá certo, né? A gente pode considerar, conforme aquela revisão que a gente fez, que Stokes seria válido. A gente poderia usar as fórmulas de Stokes para calcular esses diâmetros aqui. Mas o conjunto, né, o problema como inteiro não poderia ser resolvido só com as fórmulas de Stokes. Por isso que a gente usou as fórmulas de Massarani, que relacionam diferentes variáveis, né, para obter esses resultados. Então é isso, pessoal. Essa foi a resolução do exercício de câmara de poeira, né, separação de sólido, gás, e a avaliação dos resultados também. Espero que tenha ficado claro para vocês e muito obrigado.